Olá, meus queridos, bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem, se cuidando aí. Então, nós vamos dar sequência à nossa aula de história, da nossa disciplina. E na aula passada, nas aulas anteriores, nós discutimos acerca do eu, enquanto sujeito histórico, o homem, enquanto aquele sujeito que traz uma história, que, vamos dizer assim, constrói a história. Então, toda a história ela é permeada por transformações. E essas transformações, ela é feita, na maioria das vezes, pelo próprio ser humano. Então, o ser humano é aquele ser que constrói a história, é aquele ser que, à medida que o tempo vai passando, ele inventa, ele cria, ele busca, ele luta e modifica e transforma o seu tempo. Então, nessa nossa aula de hoje, a gente vai abordar um pouco sobre o conceito de história, o que é a história, e também um pouco sobre esse ser humano que constrói essa história, esse ser humano que a modifica, que com o passar do tempo, a época, ele marca a época, ele modifica a sua época, ele consegue deixar registrado não só em si, em seu país, mas talvez até mesmo no próprio mundo. Então, vamos lá. Vou pegar aqui os nossos slides. Então, Centro Educacional Alternativo, refletindo sobre história. A vida só pode ser vivida olhando-se para frente, mas só pode ser compreendida olhando-se para trás. Então, esta é uma imagem de Soren Kierkegaard. Então, observe que nesta frase do filósofo e teólogo, ele traz uma questão histórica que está entrelaçado ao nosso estudo da disciplina do componente curricular histórico. Então, a vida, ela só pode ser vivida se a gente olha para frente. Então, eu não posso viver a minha vida remoendo o passado, o tempo todo dizendo do que não foi bom, que devia ter sido dessa forma. Passou. Se não deu para fazer, bola para frente. Então, a gente precisa olhar sempre para frente. O que eu posso mudar? Em que eu posso transformar o meu aqui, o meu agora, para me ter uma vida diferente daqui para frente? Então, a vida, para ela ser vivida e muito bem vivida, a gente tem que olhar para frente. Mas, para compreendê-la, eu preciso olhar para trás. E aí entra aqui a questão do passado, em que esse passado ele contribui para a vida presente? Em que esse passado ele contribui para a nossa vida aqui agora? Entra naquela questão. Então, quando a gente olha para o passado e a gente percebe algumas coisas, algumas transformações feitas pelo homem, ou algumas marcas históricas que o homem ele deixou ao longo do seu tempo, naquele seu tempo, e que vai fazer história para os próximos homens. Então, olhar para o passado para compreender o presente. E aí, volta naquela questão que nós levantamos na aula passada, não como algo determinante, não como algo que, assim, que de fato determina, mas que justifica, que tem uma justificação, que tem um porquê. Então, aí olhando-se para o passado. Então, aqui nós temos,
esse filósofo que faz essa reflexão sobre o viver olhando para frente e compreender o presente, olhando-se para trás, olhando-se para o passado. Então, Soren, ele foi um filósofo, teólogo, poeta, crítico social dinamarquês, né, da Dinamarca, amplamente considerado o primeiro filósofo existencialista. Então, Soren, ele falava muito da questão da existência, da existência humana, do existir, e por ser teólogo, ele também era cristão. Estou com o nariz meio constipado. Então, por ser teólogo, ele também tinha uma característica religiosa, e aí tratava-se muito da questão da morte, falava muito da morte em seus escritos. Então, Soren, né, aí, que traz para nós essa primeira reflexão acerca da história. Então, aqui nós temos algumas imagens de algumas pessoas que fizeram história na sua época. Então, nós temos Mahatma Gandhi, que defendia a paz, falava muito no indiano, né? Ele falava muito da questão da espiritualidade também, e sempre que a gente vai abordar a questão da paz, de defender a paz, de ir contra a guerra, a gente lembra aí de Mahatma Gandhi. Então, fez história na sua época. Nós temos aqui Nelson Mandela, africano, defendeu os direitos, foi contra o apartheid, defendeu os direitos dos negros, o direito à igualdade, né? Então, Nelson, até os dias de hoje, quando a gente fala, né, de direito dos afrodescendentes, nós falamos de Nelson Mandela, por ter marcado a sua época. Então, ele fez história enquanto esteve aqui, ele fez história ao longo da sua vida, na sua época. E é interessante dizer que quando a gente estuda a história e a gente olha para o passado, para compreender o presente, e quando eu trago esses personagens, é dizer de que, para a gente entender que quem constrói a história é o próprio ser humano. Então, essas marcas que se tem, é lógico, é claro, por exemplo, agora estamos vivendo uma pandemia, estamos construindo a história. É lógico que se a gente cruzasse os braços, mataria talvez todo mundo, ou morreria muito mais pessoas. Só que a busca pela vacina, a busca por uma solução, por uma medicação, por um tratamento. Então, os seres humanos é que constroem essa história. Aquela época, ela é marcada pela transformação que o próprio homem ele pode fazer, como é o caso aí de Nelson Mandela marcado. Temos uma outra personagem brasileira, baiana, daqui, né, viveu aqui, muito próximo de nós, que é a Irmã Dulce. Então, a caridade, o doar a vida, o lutar pelo outro, então marca a história. Então, é uma história, é uma época marcada pela história de alguém que doou a sua vida pelo outro, pela saúde do outro, para que o outro tivesse moradia, para que as pessoas menos favorecidas pudessem ser atendidas. Então, esses personagens que eu trago, cada um em sua época, cada um em seu período, em seu tempo, marcou a história de uma forma, tinha um ideal, tinha uma luta. E todos nós, por exemplo, agora em 2021, agora nesse período pandêmico, somos responsáveis para construir a história, para fazer a história acontecer. Assim como nós estudamos na disciplina de história o descobrimento, né, a polêmica do descobrimento do Brasil, a vinda dos africanos, quando a gente estuda o próprio apartheid, quando a gente vai estudar as questões políticas brasileiras, a questão da república, quando nós vamos estudar na história o início da humanidade, as várias fases do desenvolvimento humano. Então,
tudo isso é construído pelo próprio ser humano, em cada época que se marca, que se registra. E nós aqui agora somos convidados também a construir essa nossa época. Futuramente, a pandemia de 2020 e 2021 estarão nos livros de histórias para ser estudado. Por que marcou uma época? Por que marcou um período? E nós estamos vivendo, lógico que nós nem queríamos, né? Quando a gente estuda tantas outras pandemias que já se existiram no passado, a gente nem quer. E nós, no futuro, vamos dizer que passamos um ano usando máscaras, que ficamos um tempo sendo obrigados a usar máscara. Ou talvez ainda estaremos usando, né? Não sabemos como vai comportar daqui para frente. Mas o que eu quero dizer é que a história, ela é marcada pelas pessoas, ela é transformada pelas pessoas. Então, somos nós, humanos, seres humanos, que construímos a história. E aí, nós temos a história e historiadores. A busca de conhecimentos sobre as vivências humanas. Então, aqui nós vamos estudar um pouco sobre o conceito de história, que nós vamos ver, né, que existem vários, e também um pouco sobre os historiadores, e essa busca de conhecimento sobre as vivências humanas. A história, quando nós a estudamos, a gente estuda as relações sociais, o próprio desenvolvimento humano. Como foi chegar até aqui? Por tantos caminhos que o ser humano já passou, os nossos antepassados, os primeiros homens, que foram adaptando-se, foram transformando para que a gente tivesse essa vida que nós temos agora. Como nós construímos agora uma melhoria para que as futuras gerações elas tenham uma vida melhor, talvez saibam se comportar aí em frente à pandemia, a outras pandemias. Então, a compreensão das relações entre passado e presente é uma questão intrigante. É também uma das questões centrais da história. Então, essa relação, compreender como o passado ele está ligado ao presente, é algo que intriga a muitos estudiosos, intriga a nós mesmos, mas é algo central da história, que é o componente curricular, que se dedica à interpretação das vivências humanas em épocas e lugares distintos. Então, o nosso componente curricular de história busca compreender, interpretar as diferentes vivências humanas em épocas e lugares diferentes, em épocas e lugares distintos. Então, quando nós estudamos, por exemplo, o início da humanidade, como foi a vida dos primeiros homens, até chegar nos dias de hoje, nós vamos entendendo que em cada época há uma vivência diferente. Entra na questão cultural, na questão das vivências, das relações, e isso muda também, não só em época, como também em lugares. A sociedade brasileira ela é diferente totalmente da sociedade africana, da sociedade americana. Por quê? E são lugares distintos, são regiões distintas, são populações distintas, diferentes, que têm as suas culturas e as suas vivências. Então, nesse processo de interpretação, os historiadores eles procuram investigar o que mulheres e homens fizeram, pensaram e sentiram no decorrer de suas vidas, no cenário de suas culturas. Então, quando a gente estuda a história, a gente está buscando investigar como foi a vida no passado desses homens e dessas mulheres. Como eles se comportavam, o que eles faziam, o que eles usavam. Então, nós vamos refletir mais à frente um pouco aí acerca de outras pandemias que já existiram. Então, agora nós podemos viver a pandemia com a escola praticamente dentro de casa, através da internet. Então, no futuro, as pessoas vão estudar como foi viver a pandemia de 2020 e 2021.
Como foi que eles se comportaram, né? O que eles fizeram? Como foi a aula? Como se deu a escola? Entenderam? Então, quando a gente estuda a história, estamos investigando o comportamento de homens e mulheres do passado, o que eles fizeram, o que eles pensaram no decorrer da sua vida, no decorrer da sua época. Pesquisam também a história de instituições de diferentes sociedades. Assim, o ofício do historiador abrange aspectos da vida econômica, política, da cultura material, das mentalidades, entre outros. Então, não só o estudo da vivência humana, mas das próprias relações sociais, da própria sociedade. Estudamos também os aspectos econômicos, a economia de cada lugar, e quando se trata de economia, estamos falando, né, das vivências em torno aí da sobrevivência, da geração de emprego. Então, tudo isso está entrelaçado aí à disciplina de História. Então, a palavra história, ela é polissêmica, isto é, possui diversos significados. Então, a polissemia são, né, os distintos, os diferentes significados de uma mesma palavra. Então, uma palavra, ela não só significa isso, pronto, acabou, mas são palavras que têm significados diferentes para cada situação. Então, quando a gente história, por exemplo, ela pode ter um sentido de ficção. Os livros de aventura, as novelas de televisão ou os filmes de cinema contam histórias muitas vezes inventadas para despertar nossa atenção sobre determinado assunto, fazemos refletir ou simplesmente para nos entreter. Essas histórias criadas pela imaginação humana, com seus lugares, personagens, são chamadas também de ficção. Muitas vezes as obras de ficção são inspiradas no conhecimento de épocas passadas, como acontece em filmes e romances, histórias ou em novelas de época. Então, existem histórias que são histórias de ficção, são histórias inventadas, criadas. Existem histórias de ficção que elas partem da realidade, que elas são inspiradas, de fato, na vivência humana, naquilo que de fato aconteceu, mas com uma dose ali de imaginação, com uma dose ali de um extrapolamento, de algo criado pelo próprio ser humano. Então, a história, enquanto ficção, aquilo que a gente vê nas novelas, nos filmes, em desenhos animados e tantos outros meios de séries de entretenimento. Então, a história, ela pode ter aqui também um sentido de ficção. Aqui nós temos uma imagem da cena do filme Xingu, de 2012, dirigido por Carl Hamburger, exemplo de obra de ficção inspirada em conhecimento histórico. Então, observe que o filme Xingu, ele foi baseado aí numa tribo indígena, né? De algo real, numa vivência real, trazida para a ficção. Então, muitas vezes, as obras de ficção, as novelas, filmes, eles têm uma inspiração na realidade, né? Mas trazido ali para uma ficção, para uma criação humana. Então, na vivência e na memória, as lutas e os sonhos, as alegrias e as tristezas de uma pessoa ou de um grupo social fazem parte de sua história, de suas vivências. O conjunto dos acontecimentos e das experiências que ocorrem no dia a dia, tanto de uma pessoa quanto de um grupo, pode ser chamado de história vivida. Essa história pode integrar a memória das pessoas e dos grupos que a viveram. São as vivências lembradas e, por vezes, comemoradas. Mas existem outras vivências que podem ser esquecidas. A memória constitui, então, um campo de disputa histórico entre lembranças e esquecimentos. Muitas vezes, essas disputas são marcadas pelos interesses sociais
que estão em jogo em uma época ou sociedade. Dessas disputas resultam frequentemente a predominância dos marcos históricos ligados à memória dos grupos sociais dominantes. Lutar pela ampliação dessa memória social, abrangendo eventos relevantes para outros grupos, é uma estratégia da prática da cidadania. Então, quando a gente fala de vivência e de memória, nós estamos falando daquilo que é trazido pela vida do próprio ser humano, aquilo que o ser humano viveu. De uma forma pessoal, por exemplo, a gente tem as nossas histórias, o nascimento de um filho, o nosso nascimento, por exemplo, na família. Então, há uma marca. Qual é a data do nosso aniversário? E ali se comemora. Mas quando se trata de contexto histórico, de história, a gente vai vendo, por exemplo, nas datas comemorativas. E muitas vezes, aqui como vai dizer o texto, essa data comemorativa, ela é lembrada a depender do domínio que nós temos na sociedade. Por exemplo, há muito tempo atrás, sempre existiu o Dia Internacional da Mulher, mas muito tempo atrás, talvez o Dia Internacional da Mulher, ele fosse apenas comemorado, né? Ou lembrado, dito uma mensagem. Só que a partir do momento que nós tivemos no poder, eu digo aqui de Cariânia, uma mulher no poder, foi instituído como um feriado, há uma comemoração mais, vamos dizer assim, mais ativa, o dia é lembrado, com mais emoção. Então, a questão da comemoração, da lembrança de uma vivência do passado, ela depende muito do contexto social que nós estamos. Ela depende muito aqui dos grupos e da estratégia que se tem de predomínio dentro daquela sociedade. Vamos lembrar aqui, por exemplo, o Dia da Consciência Negra. Então, para muitas pessoas, é um dia qualquer. Para muitos, e aí, quando a gente diz dessa questão da predominância do poder, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando daqueles que exercem o poder sobre nós, que são, vamos dizer assim, os políticos, que são os nossos governadores, os nossos representantes. Então, quando essas pessoas elas estão no poder, observe que vai se chamar a atenção para aquilo que ele acha conveniente para ele. E quando eu digo da consciência negra, por exemplo, então, se nós não nos juntarmos e fazermos como 20 de novembro uma luta de fato pela igualdade racial, uma luta de fato pela não escravidão do negro, pelo não racismo, pelo não preconceito, vai ser apenas um dia qualquer. Então, quando a gente fala da história enquanto vivência e enquanto memória, nós lembramos do passado, de fatos históricos do mercado, comemoramos muitas vezes para fazer com que a gente busque fazer ao contrário daquilo que foi no passado. Por exemplo, o Dia das Mulheres se lembra aquelas tantas mulheres que morreram queimadas nos Estados Unidos. A consciência negra se lembra, né, a luta de Zumbi dos Palmares pela libertação dos negros. E tantas outras datas comemorativas ao longo do ano, que vai nos marcando, que vai nos fazendo lembrar e entender um pouco da nossa história. E sempre naquele contexto, como eu digo para vocês, da transformação da época, da transformação do tempo, das vivências humanas. E aí, enquanto área do conhecimento, a produção de um conhecimento que procura entender e interpretar como os seres humanos viveram e se organizaram, desde o passado mais remoto, que é o passado bem mais antigo, até os dias atuais, constitui uma área de investigação ou disciplina denominada História. Agora, na nova BNCC, a gente não diz mais disciplina, mas a gente diz componente curricular.
Nesse sentido, história constitui um saber preocupado em desvendar e compreender as condições históricas e historicidade e das vivências humanas, ou seja, em tratar essas vivências como expressão de um contexto social ou de reações a ele. Então, nós tivemos aqui 3 conceitos do que é a história. Então, o primeiro conceito, a história ligada à questão da ficção, né? E aí, muitas vezes, a ficção, a gente vai ver que está entrelaçado à realidade, está ligado à realidade. A gente viu a questão da história enquanto vivência e memória, e aí, nessa questão da vivência e da memória, estamos falando do quê? Dos marcos históricos pelo próprio ser humano, pelos homens e mulheres que talvez lutaram por um ideal marcado na época e que são lembradas ao longo de todo o tempo, não só lembrados, mas lembrados e inspirando outros homens e mulheres de outras épocas. E aqui, enquanto área do conhecimento, que é o nosso componente curricular. Então, a história, enquanto componente curricular, enquanto área de conhecimento, é uma área que investiga, que pesquisa, que estuda, que busca compreender as vivências humanas, a história do ser humano, aquilo que o ser humano viveu, mostrando para gerações futuras, inspirando gerações futuras, fazendo com que a gente compreenda todo o contexto social no qual nós estamos inseridos. Então, aqui nós temos aí os significados, né, que podem ser atribuídos à disciplina de história. Então, quais os sentidos relacionados? Então, esses 3 sentidos da palavra história, eles estão relacionados. Então, o que está relacionado? Um está ligado ao outro. As histórias vividas pelas pessoas e a ficção não estão excluídas da história como área de conhecimento. As pessoas interessadas em pesquisar ou escrever sobre história, ou ainda em ensiná-la, escolhem assuntos que podem incluir tanto a ficção quanto as histórias que fazem parte das vivências e das memórias. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir sobre a história de Carianha. Às vezes eu perco tempo assistindo vídeos, documentários que falam do passado. Eu gosto de ver fotos do passado, porque isso está em nós. Isso nos leva a compreender por que nós chegamos aqui dessa forma. Por que era assim no passado e agora é dessa forma? Assim, uma pesquisa histórica sobre aspectos da cultura em determinada época pode utilizar-se de obras de ficção, literatura, por exemplo, para analisar como eram representados ou imaginados os lugares, as relações entre as pessoas e grupos, os costumes e etc. Já um estudo sobre memória oral pode envolver pesquisas em torno das recordações de experiências vividas por pessoas coletadas e interpretadas pelo historiador. Por sua vez, os resultados do trabalho dos historiadores, que é a historiografia, também podem contribuir para produzir outras memórias. Então, quando a gente fala dessa relação, né, entre os conceitos de história, a ficção, a vivência e a memória e o próprio componente curricular, que é a área do conhecimento, a história, enquanto área do conhecimento, nós vamos perceber de que a ficção ela é importante para eu estudar a história. Por exemplo, quando a gente vai assistir um filme sobre a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o filme mais famoso que se tem é o de Mel Gibson, né? Que traz um pouco mais aprofundado do que de fato aconteceu na crucifixão de Nosso Senhor, trazendo mais real aquilo, né, de toda a surra que ele levou, de todo o sofrimento. Então, a gente compreende algumas coisas. E aí vai trazer aqui a questão da historiografia, que é a questão do estudo do historiador,
Quando você lê, por exemplo, a Bíblia, você consegue ir antes de Jesus Cristo, perceber alguns comportamentos, perceber algumas vivências do homem naquela época, né? Não só olhar para o livro Bíblia, né? Enquanto um livro sagrado, mas um livro que nos leva a entender a própria história. Entenderam? Então, a história, então, ela perpassa aí por todas essas questões, desde aquilo que de fato aconteceu, que é levado à ficção, as vivências e as memórias, e aí contribuindo para o nosso estudo enquanto área do conhecimento. Então, aí, nós temos mais uma atividade, a nossa atividade de número 4. Como nós vimos, né, a história é marcada por pessoas que fizeram história, deixaram sua marca, construíram, modificaram e transformaram o seu tempo. Faça uma pesquisa de uma biografia de um personagem histórico, seja em nossa cidade, na Bahia, no Brasil ou no mundo. Registre em seu caderno. Então, vocês vão pesquisar. Pode ser alguém daqui que marcou a história, que faz parte da história da nossa cidade, de Carneanha. Pode ser alguém da Bahia, que marcou a história da Bahia, ou alguém que marcou a história no Brasil ou no mundo. Então, você vai fazer a pesquisa dessa pessoa, da biografia dessa pessoa, fazer um registro em seu caderno, e na nossa próxima aula a gente vai discutir sobre esses marcos históricos. Em que sentido essa pessoa ela marcou a história? E qual a contribuição? O mais importante é a gente pensar. E qual a contribuição que este marco histórico ele tem no nosso presente? Certo? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, mandar a sua dúvida que a gente vai dialogar. Essa atividade já é para a nossa próxima aula. Daqui a pouco a gente se encontra lá no Meet para a gente discutir um pouco mais acerca de tudo isso que a gente já falou aqui e também sobre a nossa atividade.